Olá! Você quer ter uma vida mais longa e mais saudável? Sabia que você pode ganhar mais de 13 anos na sua vida se comer da maneira correta? É isso que um estudo recentemente publicado na revista PLOS Medicine sugere. Mas qual a maneira correta de se alimentar? Será que você come direito? E uma coisa interessante, se você ajustar a sua dieta, você pode ter ganhos na sua saúde, independentemente da sua idade, e o mais importante é que é simples de colocar em prática. Quer fazer do seu alimento o seu remédio? É aqui que você vai aprender isso. Comendo direito, você vai melhorar de dentro para fora. Vai ter uma pele melhor, vai ficar mais alegre, vai ficar menos inflamado e vai ter mais energia. Eu vou dar as 5 dicas para você começar hoje a ter uma vida mais saudável. Mas antes, já vá curtindo o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você espalhar esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, você quer viver mais e com mais saúde? Você faz do alimento seu remédio? De que parte do Brasil você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! Existem 5 lugares do mundo onde as pessoas ultrapassam os 100 anos com maior facilidade, documentado no livro Blue Zones, ou Zonas Azuis, pelo jornalista da National Geographic, Dan Buettner. Vale a pena ler esse livro. Quais são esses lugares? Okinawa, no Japão, Sardenha, na Itália, Icara, na Grécia, Loma Linda, na Califórnia e Nicoya, na Costa Rica. Okinawa, no Japão, é o lugar das mulheres mais velhas do mundo, que comem muitos alimentos à base de soja, praticam tai chi, uma forma meditativa de exercício. Além disso, os idosos fazem parte da comunidade e param de comer antes de se sentirem cheios. Já na Sardenha, na Itália, especificamente a região de Ogliastra, é o lar dos homens mais velhos do mundo. Eles vivem em regiões montanhosas, normalmente trabalham em fazendas, bebem vinho tinto com moderação. Icara, na Grécia, é uma ilha grega onde as pessoas comem uma dieta mediterrânea, rica em azeite de oliva, vinho tinto e vegetais. Loma Linda, na Califórnia, especificamente os adventistas do 7º dia, são um grupo de pessoas muito religiosas, são vegetarianos e vivem em comunidades muito unidas, além de comerem muitas nozes e castanhas. Na península de Nicoya, na Costa Rica, a dieta é baseada em tortilhas de feijão e milho. As pessoas dessa área realizam regularmente trabalhos físicos até a velhice e têm um senso de propósito de vida conhecido como plano de vida. E o que tem em comum esses 5 lugares? Embora seus estilos de vida sejam um pouco diferentes, eles têm uma dieta baseada em vegetais, fazem exercícios regularmente, dormem o suficiente e têm boas redes sociais, familiares e espirituais. Então, um estudo que acabou de sair no dia 8 de fevereiro de 2022 confirma que Dan Buettner já falava sobre as Blue Zones. É possível você viver mais e ter maior qualidade de vida através da sua dieta. Uma dieta ideal teve uma ingestão maior de grãos integrais, legumes, peixes, frutas, vegetais, incluindo um punhado de nozes, reduzindo carnes vermelhas e processadas, bebidas açucaradas e grãos refinados. Uma mudança sustentada de uma dieta típica ocidental para uma dieta ideal a partir dos 20 anos aumentaria em mais de uma década, tanto para mulheres quanto para homens, até 14 anos a mais. Os maiores ganhos seriam obtidos comendo mais leguminosas, grãos integrais e nozes e menos carne vermelha e carne processada. A mudança de uma dieta típica para uma dieta otimizada aos 60 anos aumentaria a vida em mais de 8 anos. E mesmo aos 80 anos, há um ganho de mais de 3 anos de vida. Pronto para ficar mais saudável? Aqui estão 5 maneiras para mudar sua dieta para melhor. E isso vai dar um impulso para você viver mais. E não apenas viver mais, mas viver com mais saúde. Primeira dica, planeje o seu sucesso. Você quer emagrecer? Você tem que colocar uma meta. Tem que escrever isso no papel. Eu quero pesar 75 quilos até dia 30 de março. Quando você tem essa meta em mente, você vai querer cumpri-la. E como cumprir isso? Nós comemos o que nos cerca. Se você quer emagrecer, na sua geladeira tem um monte de guloseimas, você compra bolachas das mais variedades para visita, mas você não tem fruta na fruteira, você não vai conseguir. Mude o seu ambiente alimentar, na sua casa, no seu trabalho. Deixa aquela meta bem visível.
e planeje com antecedência. Exclua comidas que você sabe que vai te engordar. Tire do seu alcance. Vá na feirinha perto da sua casa e compre frutas e verduras. Na hora do supermercado, pule aquelas alas da bala, fritura, petiscos. Essas alas é para os outros, não é para você. Você tem uma meta, você quer atingi-la. E se no seu trabalho não tiver comida saudável, leve lanches saudáveis de casa. Alimente seu corpo e não coma por comer. E aqui vai minha segunda dica. Segunda dica, anote o que você está comendo. Muitos de nós comemos sem pensar, sem ter consciência do que colocamos na nossa boca. É por isso que conhecer seus hábitos alimentares é muito importante para o seu sucesso. Não adianta só planejar no papel, você vai ter que colocar tijolo em cima do tijolo. E qual tijolo você está usando? Anote tudo que você come naquele dia, coloque detalhes como hora, lugar, as emoções. Você está meio chateado? E você não precisa comprar um diário alimentar, você pode anotar no seu celular mesmo. E tem vários aplicativos que ajudam a fazer isso. E muito importante, no final do dia, sente e olhe com o olhar de um treinador ou de um professor, tentando achar escorregões que podem melhorar. E não tente ser perfeito quando começar a mudar a sua dieta. E sim, procure pequenos detalhes, padrões que você possa melhorar, que podem sim ser sustentáveis. E no final da semana, dê uma olhada como um todo, trace um plano, como fazer melhor, como você pode melhorar. Terceira dica, retire o açúcar da sua vida. Eu fiz um vídeo sobre os 10 benefícios quando você para de comer açúcar e li comentários de pessoas que perderam 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos só consertando esse detalhe. Os brasileiros comem quase o dobro do máximo recomendado, 30 quilos de açúcar por ano. E o açúcar piora sua pele, aumenta a oleosidade, a pele fica menos elástica e mais envelhecida, aumenta a gordura no fígado, causa inflamação no seu corpo, piora triglicerídeos, incha, desequilibra a sua flora intestinal, aumenta riscos de alguns tipos de câncer, tira sua energia e seu foco e aumenta o risco de demência. Então por que você está tomando esse veneno? Por causa da indústria alimentar que deixou o nosso paladar infantil, que tem ânsia por açúcar o tempo todo? Eu falei em um vídeo sobre diabetes como explodiu a obesidade e diabetes recentemente. Em 1980, tinham 107 milhões de diabéticos e hoje 537 milhões, um salto de 430 milhões de pessoas em 42 anos. Então, corta o açúcar pela raiz, dê um basta. Mas se você não conseguir, dê o primeiro passo. Comece retirando o açúcar do seu café da manhã. Cafezinho, tome esse açúcar. No começo você vai achar intragável, mas com o tempo você vai se habituar. Se tomar sem açúcar, se transformar na regra, isso vai se tornar um hábito e você vai começar a apreciar. Faz uns 8 anos que eu cortei açúcar do meu café. E olha que eu tomo bastante café. E um bônus, uma coisa boa dessa prática é que hoje eu sei que café que é bom e qual que é o ruim. Um dos cafés que eu mais gostava, sem açúcar, tem um gosto de serragem. Há tantos benefícios em cortar o açúcar desde a primeira refeição do dia. Seu nível de açúcar no sangue fica estável, sua energia e criatividade permanecem altas durante o dia. Começar com o café da manhã é um passo poderoso para a mudança. Quarta dica, coma menos. E se você conseguir, faça uma refeição sem carne. Uma coisa importante de ter uma vida longa e saudável é não comer demais. Coma para viver e não viva para comer. É muito simples. Antes de você ficar satisfeito, pare de comer. Eu sei que essa é a dica mais difícil de todas, mas diversos estudos em animais mostraram que comer 30% a menos, uma dieta restritiva, causa menos inflamação, menos reações autoimunes, aumenta a vida e tem menos doenças relacionadas à idade do que aqueles que puderam comer à vontade. As atividades dos genes naqueles animais que tinham restrição de calorias pareciam com os genes de animais mais jovens. A restrição calórica é como um interruptor que afeta a atividade de muitos genes. Ah, eu não consigo. Então tente fazer do seu jantar sua refeição sem carne. Substitua a carne por salada, adicione lentilhas, feijões, grãos integrais como quinoa. Você vai dormir melhor à noite. Tem estudos que mostram que pessoas que comem mais carne à noite têm um sono menos restaurador, mais roncos e menor duração do sono, especialmente se a dieta for baixa em fibras e alta em gorduras. Mas, se mesmo isso for difícil demais para você, escolha carnes brancas, peixes e aves, especialmente no jantar, para ter um sono mais restaurador. E minha quinta dica, como que você gosta. Eu não canso de repetir nos vídeos que comer frutas e verduras é bom para nós, mas para a grande maioria das pessoas não são os alimentos favoritos.
Mas você pode introduzir no seu cardápio, e para que isso se mantenha por muitos e muitos anos, você precisa se divertir comendo uma comida deliciosa e saudável. Coloque frutas na sua salada para deixar mais doce. E na hora de fazer um churrasco, grelhe também um brócolis, uma couve-flor ou mesmo uma berinjela. É interessante e as crianças gostam. Descubra como você pode desfrutar daquele vegetal que você nunca curtiu. Tente receitas novas, varie, crie. E importante, a comida é apenas uma parte para você viver uma vida longa e saudável. Outros hábitos também são importantes, como fazer exercício físico. Você não precisa ir para a academia se você não se sente confortável ou se você não tem dinheiro para isso. Caminhar já serve. Movimente-se com mais frequência. 150 minutos de atividade física por semana é o mínimo que você deve fazer. Pode ser bicicleta, pode ser dançar, pode ser musculação, natação. Faça o que você gosta, o que lhe faz feliz. Vai fazer um negócio que você sabe que vai desanimar em breve. Exercício é tão importante, não só para o seu corpo, mas para a sua cabeça. Melhora a memória, reduz o estresse. Evite o fumo e tente reduzir o álcool. Tome mais água e reduz o sal, que, como eu já falei muitas vezes, hipertensão causa demência, causa infartos, derrames. Durma bem. Aqueles que não dormem pelo menos 7 horas por noite são mais propensos a ter Alzheimer, déficit de atenção, depressão e correm mais risco de acidentes de trânsito. E faça amizades, fique perto das pessoas que lhe fazem bem. A falta de interações saudáveis tem sido ligada a um declínio cognitivo e ao aumento de cerca de 50% de risco de demência. O isolamento social aumenta em cerca de 30% o risco de infarto e derrame. Pessoas que têm amigos, mesmo poucos amigos íntimos, são mais propensas a serem mais felizes e viverem mais. Gostou do vídeo? Lembre de compartilhar para que mais pessoas tenham esse conhecimento. E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre sinais iniciais de Alzheimer, tudo a ver com esse vídeo. E minha playlist sobre diabetes, que tem muitos vídeos sobre intolerância à glicose, sobre frutas e diabetes, sobre resistência insulínica, sobre pré-diabetes, como reverter a diabetes. Meu nome é André Vamber, cardiologista, e eu sigo cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado!